Olá, estou aqui de novo com o prêmio Top Golden Business aqui em Rio Preto. A minha convidada agora é a Raíssa Scarpelin. A Raíssa é veterinária. Vai falar um pouquinho para a gente dessa homenagem que ela recebeu e dessa profissão que é extraordinária. Raíssa, parabéns pela homenagem. Obrigada. Fala um pouquinho dessa sua profissão e da sua especialidade. Ali nos bastidores a gente já conversou, mas explica pra gente, por favor. Certo. Bom, eu sou médica veterinária com a especialização em cirurgias de tecidos moles de cães e gatos. Então, tudo que abrange dentro do organismo do animal, a gente acaba fazendo a cirurgia, né? Então, essa é a minha especialidade. Tenho clínica geral Tupem, mas hoje eu atuo mais como cirurgia de tecido mole. Cara, que interessante, né? Uma especialidade, né, bem específica. Antes de você me falar, eu nunca tinha pensado sobre isso, né? Sobre ser especialista em uma cirurgia de tecido mole. E você estava me falando que existem vários especialistas, né? Sim. Na área de veterinária. E quanto tempo estuda um veterinário, um médico veterinário para ser um especialista como você? Na verdade, a graduação, elas são 5 anos, né? Nós fazemos a graduação, então ela abrange um total, né? Um todo, é uma pincelada ali num todo. E após a graduação, nós fazemos a especialização, que nada mais é do que uma pós-graduação. E a pós-graduação, a maioria delas são 2 anos. 2 anos. 2 anos, então um total aí de 7 anos de 7 estudante. anos. Na sua área existe residência, estágio, como que é? Existe. A gente, em vez de entrar às vezes na pós-graduação, tem veterinários que preferem fazer residência naquela especialidade. Então, residência em clínica médica, residência em cirurgia, né, que são os mais comuns hoje em dia. Muito interessante. Você tem quantos anos? Eu tenho 28 anos. 28 anos. Eu falo assim, né? É interessante ver um profissionalismo em pessoas tão jovens, né? Eu vejo que muitas das pessoas, da faixa etária, falta esse comprometimento com a própria área de atuação, ou até consigo mesmo, do ponto de vista de você ir lá buscar informação, estudar, né, e ser de fato um profissional exímio, né? Dentro da sua área de atuação, dentro da sua especialidade, quais são as coisas mais desafiadoras para você? O que acontece, principalmente na área da cirurgia? Como eu havia falado, né, nos bastidores, hoje em dia os veterinários, eles se formam e acabam geralmente já começando a trabalhar como clínicos gerais. E as cirurgias, entre aspas, básicas, eles acabam fazendo, né? Então, às vezes, uma cirurgia mais eletiva. Porém, quando tem algum problema nessas cirurgias eletivas, geralmente vem para nós cirurgiões. Então, a gente não pega o animal, na maioria das vezes, em si, já para operar um animal que nunca foi operado. Geralmente, a gente vai corrigir algum erro que aconteceu ali um pouquinho atrás, né? É difícil a gente ter alguns encaminhamentos de fazer uma cirurgia convencional, vamos dizer assim. A maioria das vezes já vem, a gente brinca que são as buchas, né? Algo que já foi ali manipulado muitas vezes. E é interessante, né? Eu não sou da área da saúde, né? Minha área é mais empresarial, como consultor, e a gente não tem ideia dessas coisas, que os universos das profissões são muito, muito intimistas, né? Eu acabo dizendo, né? E receber essa homenagem, né? E estar no segmento em que você acaba recebendo essas buchas, né? Sim. Mostra uma competência diferente em você, né? Porque não é simples você segurar a bucha e ainda das outras pessoas, né? Profissionais da mesma área, né? Colegas. E naquilo que, inclusive, que envolve a vida das pessoas. Certeza. E, no seu caso, dos animais, né? Eu falo pessoas porque a gente sabe que hoje as pessoas são muito ligadas aos seus pets. Muito mais do que antigamente, né? Exatamente. Hoje em dia tem casais que optam por não ter filhos, e sim animais. Então hoje os animais, eles são membros da família. Então eles são tratados como filhos, eles são tratados como eu costumo brincar que devem ser, né? Então, realmente, a gente tá ali cuidando do amor de alguém, é o que eu sempre falo. Então, pelo menos eu, Raíssa, sempre quando eu vou cuidar de um animal, eu cuido como se ele fosse meu, porque eu sei que ali atrás desse animal tem um tutor que tá em casa orando, que tá pedindo pela vida dele, né? Que tá ali juntando a família toda para poder ter força ali para passar por aquele procedimento. Então, eu cuido de todos os animais que chegam até mim como se fossem meus. Espetacular. Eu vou conhecendo as pessoas hoje, né? Não sou daqui de Rio Preto, né? Então a gente vai conhecê-la aqui conversando. E agora eu entendo porque você foi homenageada.
porque não é qualquer um, né, que tem essas habilidades empáticas e também a responsabilidade profissional de se destacar na profissão. Parabéns pela homenagem, Obrigada. a satisfação em entrevistar você. E uma pergunta final. Como para você esse evento dessa noite? Qual que é o sentimento? Olha, é um sentimento, assim, de muita gratidão, principalmente a Deus, por me permitir viver esse momento, né, e eu estudei muito, estudo ainda muito, né, e eu sei que isso é tudo fruto do meu estudo, das minhas dedicações, das minhas noites mal dormidas, dos meus plantões de 24, 48 horas, Certeza. né, então eu sei que isso tudo é um retorno e uma bênção de Deus por todo o trabalho que eu venho oferecendo, né, por toda a minha dedicação, por todo o meu cuidado e carinho que eu ofereço para os meus pacientes e para os meus tutores também. Então é uma honra, com a graça de Deus, eu estou muito feliz. Mais uma vez, parabéns. Muito obrigada. E para vocês, até mais.